Vamos lá, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de terça-feira. Hoje é um tema que muito pertinente para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos, porque quase todo imigrante que eu conheço tem ou já teve alguma dor no ombro. Por que será que isso acontece? Por que isso é tão comum? E o maior problema, você vai no médico, o que ele faz? Primeiro começa com algum analgésico, depois algum anti-inflamatório, aí faz exame de imagem, aí te aplica uma injeção à base de corticoide e não resolve nada. Até te colocar numa mesa de cirurgia, fala, olha, agora está rompendo o seu rotador interno aqui, o seu supraespinhal, a sua cabeça longa do bíceps, enfim, o nome de tendões aqui conecta no osso, começa a dar probleminha lá, chega num ponto que fala, se você não operar, vai ter uma ruptura parcial, te coloca numa mesa de cirurgia, faz cirurgia e não resolve nada. Por que esse é um assunto muito importante? Porque a maioria de vocês aqui tem um trabalho mais braçal, né? Às vezes você trabalha na limpeza, ou na construção, ou dirige muitas horas, ou seja, precisa dos seus ombros, dos seus braços como um todo para estar ganhando a grana para pagar suas contas. Muitos de vocês não têm uma segunda opção. Por exemplo, se eu não puder trabalhar aqui na faxina, eu vou poder ficar em casa, no meu escritório, vou ter algum outro trabalho que não vai requerer um esforço físico. Isso não é a realidade para 99% dos imigrantes aqui. Então, nessa aula hoje, eu vou mostrar por que essas dores estão acontecendo e quais são os primeiros passos que você já pode começar hoje, fazer aí na sua casa, para poder aliviar essas dores aqui. Eu vou te dar exercícios mesmo, tá? Tutoriais, passo a passo. Vou entrar aqui dentro da minha plataforma que eu tenho, que eu mesmo gravei todos os vídeos tutoriais com a minha esposa, vamos fazer passo a passo para você já ter um alívio nessa articulação, para você já dar os primeiros passos na cura da sua lesão no seu ombro. Sempre aqui debaixo do vídeo eu deixo o meu site para quando a gente abrir novas vagas, você tentar um acompanhamento conosco, se assim você quiser. Nessa aula aqui eu já vou estar te ajudando demais para poder dar um alívio, tá bom? Um grande alívio nessa região sua aqui da cervical também, do ombro, que está tudo conectado. Então você vai perceber que o problema ele não fica somente num lugar. Olha esse exemplo aí dessa moça. Ela tem, a gente chama de uma hipercifose. O que é isso? É um aumento da curvatura da coluna dela ali, da torácica, empurra a cabecinha para frente, o ombro também, a postura corcundinha. Por que essa postura é tão comum, Felipe? É o processo de envelhecimento natural de quem não se cuida, ou de quem não se cuida direito. Então, o seu corpo vai perdendo essa angulação da coluna, projeta as escápulas, o ombrinho para frente, cabeça. Isso vai gerando o quê? Sobrecargas na sua articulação. Quais articulações? Ombro, aqui na sua coluna, principalmente região cervical, na sua torácica. Isso vai gerando o quê? Desgastes. Esses desgastes, com o tempo, vão gerar inflamações. É aí que você começa a ter dores. O que dá dor não é o desgaste inicialmente, mas sim as inflamações que vão sendo causadas nas suas articulações devido a elas estarem posicionadas no lugar errado. É como se você estivesse construindo uma casa com a fundação toda torta. Ou seja, você tem um desequilíbrio de forças de cargas na sustentação de uma casa. Assim funciona o nosso corpo. Quando ele começa a ficar todo torto, você começa a ter um desequilíbrio. Aí sobrecarrega mais um lado que do outro, começa a encostar o tendão em partes de osso que começa a desgastar. Isso serve para qualquer parte do seu corpo, seja na lombar, a sua pelve, seus joelhos, seus pés. São os desalinhamentos posturais, que são as causas de qualquer lesão degenerativa. Então, qualquer dor, lesão que você tiver no seu corpo vai estar relacionado com o má posicionamento das suas articulações. E a única maneira que existe da gente tratar, corrigir na causa é colocando seu corpo no lugar. Quando você vai no sistema tradicional médico, o que ele faz? Ele não faz uma análise, um mapa postural seu. Ele, no máximo, né, faz alguns testes ali para saber qual região está afetada, qual tendão que está a lesão, te passa um corticoide, um analgésico, um anti-inflamatório, faz exames, você vai passando com a pomadinha e não resolve nada.
Porque o problema da sua articulação do ombro, a maioria das vezes, não está nem no ombro, está na sua coluna. Então, para a gente corrigir um ombro, a gente tem que corrigir o quê? A coluna. A gente tem que enxergar o corpo como um todo. Quando você tem essa visão separatista de ombro, joelho, tal, tudo mais, só serve para tratar a consequência, e consequência você gera mais consequências, mais problemas. Começa o uso de medicamentos, sua lesão vai agravando, porque quando você usa algum medicamento, vai ter algum tipo de analgésico, ou seja, vai tirar a dor de você, o que vai acontecer? Você vai movimentar seus braços, fazer o que você tem que fazer, porém sem sentir dor nenhuma. Então, se você não sente dor, mas está se machucando, a lesão está agravando. Com o tempo, essa pequena lesão vira uma grande lesão. Então, olha que vídeo interessante para vocês entenderem um pouquinho do que acontece com o nosso corpo quando a gente tem esses desequilíbrios aí, hoje focando em ombro, tá? A gente vai direcionar o nosso trabalho aqui hoje para falar muito sobre o ombro. Vou mostrar para vocês uma animação aqui 3D para vocês entenderem o que acontece lá dentro da nossa articulação do ombro quando ele tem esse desalinhamento, para você entender o tipo de impacto que está causando, porque quando você entende isso aí que eu vou te explicar agora, as coisas vão ficar muito mais fácil para você entender. Quando você pegar aquele diagnóstico médico, aquele report lá, você não vai ficar assustado com aquele monte de nome esquisito, que o médico não explica direito, aí você vê lá cada detalhe, o nome de cada pedacinho do seu músculo, do osso, tal, que daí vira uma confusão mental na sua cabeça, sua dor acaba multiplicando, porque o cara ainda nem consegue explicar de um jeito simples. Agora, com essa animaçãozinha aqui, você vai entender todos os tipos de lesão no ombro que a gente tem. The rotator cuff is a group of muscles and tendons that hold the shoulder joint in place and allow you to move your arm and shoulder. Problems occur when part of the rotator... Olha o que acontece. Quando você tem essa parte aqui de cima da sua escápula, chama acrômio, esse ossinho aqui, se ele tiver mais jogadinho para frente, devido ao desalinhamento postural que você acabou de ver naquela foto, aquela postura corcundinha, um ombrinho jogado para frente, quando você levanta seu braço acima de 80, 90 graus, acima da cabeça aqui, vai tentar, mulher no caso, né, amarrar sutiã, movimentar o braço assim para trás, você começa a gerar um impacto do osso com o tendão. Começa a gerar um desgaste, que vira uma inflamação. E essa inflamação, que está sendo mostrada aqui em vermelho, aqui debaixo aqui desse osso, e essa parte onde está mostrando vermelho, tem uma bolsinha aqui. Essa bolsinha, quando ela fica inflamada, a gente chama de bursite. Nessa animaçãozinha ela não está aparecendo, mas tem ela aqui. E quando você inflama o tendão, no caso aqui está mostrando, o supraespinhal, chama de tendinite. Então, pode haver uma inflamação inicialmente na bursa e depois, posteriormente, pode estar vindo acontecer no seu tendão. Isso tudo é a mesma causa, é o mesmo motivo, o seu ombro está desalinhado. Com o tempo, quando você não corrige essa inflamação, esse rompimento que vai acontecendo no seu tendão, você pode ter um rompimento total e, no caso, aí seria só a cirurgia. Mas enquanto você está rompendo, ou seja, está desgastando esse tendão, quando você alinha a sua postura, ganha massa muscular, você evita de ter um rompimento total e você consegue recuperar. Então, o que eu vou passar para vocês aqui hoje ajuda até quem já tem um rompimento parcial, a gente corrige isso daqui. Se você tem uma tendinite, uma bursite ou um rompimento parcial, não importa. Se você tem uma artrite, o nome desses problemas não vão interferir, não vão mudar o tipo de coisa que você tem que fazer para corrigir. Para a gente entender o que está acontecendo com a sua articulação, as lesões que você está desenvolvendo, não importa o nome do probleminha que você tem. O que vai importar é a gente ver isso daqui, ó. A gente analisa. O ombrinho está jogado para frente, cabeça está para frente, ou se está com a postura corcundinha. Isso que é o importante. Porque através dessa análise aqui, a gente já sabe tudo que está acontecendo na sua articulação, independente se você fez o exame, se você foi no médico, isso não importa, não vai fazer diferença nenhuma. O importante é você entender, opa, eu estou com a postura corcundinha, o ombrinho jogado para frente, cabeça para frente. A partir daqui, a gente já sabe que você está desenvolvendo várias lesões degenerativas na sua articulação. No ombro, né, tendinite, bursite, rompimento parcial
do seu rotador interno, pode dar probleminha na cabeça longa do bíceps, tudo vai estar relacionado com essa posturinha mais corcundinha, só do ombrinho jogado para frente. Aqui você já está tendo uma grande sobrecarga na sua cervical, porque você que tem dor no ombro, tem problema no ombro, tende a ter problemas na sua cervical, porque está tudo conectado, a cabeça vai para frente, você começa a sobrecarregar as suas vértebras da sua cervical. Aí você vai ter pinçamento de nervo, abalamento discal, protusão discal, hérnia de disco, vai dar dormência no seu braço, mesmo se você não tiver nenhum tipo de exame, ou se você já tiver exame, não importa, porque às vezes seu exame nem aparece tudo que você tem, porque ainda não está no estágio mais avançado para aparecer no exame, por exemplo. Então, para você corrigir a causa, exame médico diagnóstico não resolve de nada. O que resolve é isso daqui, ó, essa análise que a gente faz. Então, agora eu vou ensinar para vocês exercícios mesmos, práticos, para vocês começarem a fazer hoje. Pode fazer todos os dias na sua casa, sem precisar de equipamento nenhum. Coisa muito simples que vai dar um grande resultado. Isso não é milagre, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não fica acreditando nessas bobeiradas que tem na internet de achar que você fazer 3, 4 exercícios vai resolver todos os seus problemas. Estou deixando claro para você aqui que a gente vai estar dando os primeiros passos. O nosso corpo é muito mais complexo do que isso, mas eu te garanto que com esses primeiros passos já vai ter uma grande melhora. Vai te ajudar a trabalhar, fazer suas coisas. E aí você pega aqui embaixo, faz sua inscrição lá no meu site. Quando tiver uma nova abertura de vaga, você tenta uma vaga conosco que a gente consegue resolver tudo isso daí do jeito certo, tá bom? Então, estou sendo bem transparente aqui com vocês para você entender que isso daqui é uma ajuda para você dar os primeiros passos na sua jornada para poder viver sem dor aqui nos Estados Unidos. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou abrir a minha plataforma. Bom, esse aqui é a minha plataforma, é onde eu monto todo o tratamento dos meus alunos. Nós temos aqui uma combinação que nós utilizamos de exercícios fisioterapêuticos combinado com uma musculação adaptada, que é mais cautelosa, e a gente foca no alinhamento postural, no ganho de massa magra da maneira correta, com exercícios adaptados, além, obviamente, de abaixar percentual de gordura quando está acima do peso, para a gente conseguir uma cura total dessas lesões degenerativas. Vou estar passando aqui para vocês 5 exercícios que vocês vão estar fazendo na casa de vocês, sem a necessidade de nenhum tipo de equipamento, que vai ajudar a dar os primeiros passos para poder alinhar a sua torácica, a sua cervical e os seus ombros. Não tem contraindicação nenhuma, não importa o tipo de dor ou lesão que você tiver, você pode e deve estar fazendo esse treinamento aqui na sua casa para você dar esses primeiros passos aí na cura da sua lesão. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. São 4 apoios. Então, vou deixar o tutorial rolando aqui. Você vai prestar atenção. Quando isso, vou até pegar uma água ali, que estou com muita sede, esqueci de minha garrafinha aqui. Presta atenção no tutorial e eu venho fazendo algumas observações para te ajudar na compreensão. Posição 4 apoios. Mantenha as pernas afastadas na largura do quadril. As mãos vão ficar mais ou menos aqui abaixo dos ombros. Primeiro passo, a gente vai aqui, ó, puxar o quadril para dentro. Bem devagarinho, eu vou dobrar a minha lombar, a parte do meio da coluna, a parte superior. E aqui eu vou trazer o meu umbigo para dentro. E aqui eu vou apertar a barriga para dentro, segurando. 1, 2, 3. Agora eu desenrolo o quadril bem lentamente. A ideia aqui é fazer um exercício bem devagarinho para a gente descomprimir a sua coluna e ganhar consciência corporal para poder conseguir alinhar a sua postura. Estica a coluna toda, a cabeça. Chegou aqui em cima, ó, coluna bem esticadinha, é normal ficar com o ombro assim. É o que você tem que fazer, ó, você tem que tracionar o ombro para baixo, abrir bem o seu peito. Aí aqui você vai segurar 3 segundos, empurrando a sua coluna para baixo e o seu corpo para cima. Então você vai gerar uma força com suas mãos contra o chão
de tracionar o seu corpo levando para cima, ao mesmo tempo você vai forçar a sua coluna para baixo em direção ao chão e vai segurar 3 segundos. E aqui você repete, trazendo o quadril para dentro. Esse movimento tem que ser devagar e controlado, não adianta fazer rápido. Aqui embaixo, puxa o umbigo para dentro, sem prender a respiração. Barriga não pode ficar solta. Segurou para dentro. E aí você vai repetir pelo número de vezes que vai estar descrito aí no seu treino. Pode acontecer de você sentir incômodo aqui nas mãos para poder apoiar. Você pode fazer assim, ó, dobra as mãos e fica assim, ó. Pode ficar mais confortável dessa maneira. Ou também você pode utilizar pezinhos, halteres. Então, olha só, com os pezinhos também dá, tá? E se você sentir algum desconforto aqui no seu punho, pode usar o pezinho. O importante é você estar com o punho reto e firme. Então, ele não pode estar quebradinho, dobrado. Tem que estar, independente da maneira que você for fazer, tem que ter esse alinhamento aqui, tá bom? Então, você pode usar essas opções aí, caso sinta algum desconforto no seu punho. Bom, olha que interessante, pessoal. Isso aqui você vai fazer uma série de 10 vezes só. Hoje é importante você prestar atenção aqui na aula, depois você assiste o vídeo de novo. Isso aqui vai ficar gravado e disponível aqui no meu canal no YouTube para você estar aprendendo a técnica do jeito certo. Então, foca aqui comigo e depois, quando você for fazer, você vai lembrar das coisas que eu vou estar te falando aqui. Então, olha que interessante isso aqui. Você está mais ou menos nessa postura corcundinha aqui, alguns de vocês. Alguns com os níveis mais elevados, outros com menos. Quando você fica em pé, vai ficar parecido com aquela moça da foto ali. Repetir o que eu falei, alguns mais, outros menos. Mas é só para você ter a ideia da alteração postural que você tem do que a gente está fazendo aqui. Ao fazer essa movimentação sua aqui, da coluna, de maneira consciente, você vai começar a descomprimir as suas vértebras. Então, quando você está nessa posição aqui, olha o alongamento que gera na sua coluna. Olha como é que alongou. Aquele ovinho que tinha nas costas, alonga a cervical. Então, aqui já gera uma descompressão. O que é isso? É um alívio na sua coluna. É aquele trem que você gasta dinheiro no quiroprático aqui para ficar pagando ele para fazer um monte de sessão que não resolve a causa do seu problema. Aqui você já começa a ter um alívio nessas articulações sua. E você vai ganhando o quê? Consciência corporal. O que é isso? É você entender como movimentar cada parte da sua coluna de maneira consciente. Porque tem gente que está assim travada na corcundinha, a pessoa nem consegue compreender como alongar as costas dela, como dar aquela espreguiçada para soltar tudo. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Felipe, meus joelhos doem muito quando eu fico nessa posição. Você vai utilizar travesseiros, você vai utilizar superfícies ali que vão possibilitar você colocar o seu joelho em cima de maneira confortável para não forçar a sua patela, somente se você estiver muito acima do peso. Então, nesse meu caso, eu não tenho nenhuma restrição na minha articulação do joelho, qualquer colchonetezinho fininho, eu consigo posicioná-los. No seu caso, coloca lá travesseiro, algo confortável para você não sentir essa pressão da patela ali no chão. Em relação às mãos, já expliquei ali no vídeo, se ficar desconfortável com ela aberta, você pode fechar ou pode até utilizar pezinho. Uma vez de 10 repetições já está suficiente, mas é para fazer devagarinho, igual eu ensino no vídeo, de maneira controlada. Cada vez que você dobra e estica, você conta uma vez de 10. Depois você vem aqui, assiste a gravação e você vê novamente como executar ele direitinho. Vamos aqui para o próximo. Então, olha só, um set de 10. São 10 repetições e fazer o quê? Devagarinho. Agora a gente vai aprender esse outro que chama depressão das escápulas. Vão ser 3 séries de 15 repetições. Rest 30 seconds between each set. Quer dizer que você vai descansar 30 segundinhos ao terminar cada set. Então são 3, faz um, descansa, faz um, descansa. Vamos lá. Depressão das escápulas. Postura, 4 apoios, joelho. Até as escápulas têm depressão. Você acha que é só você? O que é escápula? Escápulas são esses ossos aqui atrás que a gente tem, viu? Qualquer probleminha no seu ombro aqui vai ter associação com o posicionamento das escápulas. Elas vão estar mais afastadinhas do centro do seu corpo, vai ter alteração na movimentação dela. Isso causa problemas e lesões no ombro. Eu sei que nenhum médico nunca te explicou isso daí, mas aqui eu te ensino tudo que você precisa para acabar com suas dores e acabar rápido, tá bom? Quem me acompanha aqui vê os resultados dos nossos alunos aqui, parece que é loucura. Hoje em dia, com 21 dias, a gente está solucionando casos aí que as pessoas sofriam há décadas, já tinham feito cirurgia. Depois você fuça aqui para você ver as entrevistas que tem no meu canal com essa galera. Eu tô falando de gente de barra pesada, imigrante aqui nos Estados Unidos, trabalho difícil, vida difícil, que só quem mora aqui sabe como é que funcionam as coisas. Então vamos lá, mesma posição, 4 apoios, agora um exercício diferente.
afastados na largura dos ombros, os braços afastados na largura dos ombros, mãos mais ou menos abaixo aqui dos seus ombros. As mãos podem ficar assim ou dobradas dessa maneira. Importante manter o punho reto, alinhado. Pode também utilizar dumbbells, halteres aqui para você apoiar a mão, tanto faz. Você pode alternar entre os apoios. Pensa que sua mão aqui é uma garra. Põe a carga nos dedos também e não somente no seu punho. A gente vai trazer as escápulas em direção às orelhas e vai trazê-las para baixo, empurrando. Na hora que você faz esse movimento, você vai sentir uma ação muscular nessa região aqui. Então, você eleva as escápulas em direção às orelhas e traz para baixo, tentando ativar, sentir essa musculatura aqui. A coluna ela fica alinhada. O que é isso? Eu não posso ficar relaxado. Eu tenho que estar com o quadril firme, barriga segurando para dentro. É um treino do abdômen também. Você não pode ficar com a barriga solta. Segura o abdômen. O movimento aqui é de consciência corporal. É para ser feito devagar. Levou os ombros lá em cima, empurra, encaixando as escápulas. A gente quer acionar principalmente a musculatura que fica aqui atrás, bem debaixo das escápulas, e criar consciência corporal dessa movimentação consciente dos ombros e da escápula. Então, em relação às orientações para o joelho e as mãos, segue a mesma do exercício anterior. Quantas vezes vai fazer? 15 vezes. Descansa 30 segundos, faz mais 15. Descansa 30, faz mais 15. São 3 séries desse. Importante você aprender direitinho a técnica, fazer a movimentação igual eu fiz ali, ó, só do ombro, trazendo a escápula para baixo, procurando sentir a musculatura que você está trabalhando. Então não é fazer disperso. Você tem que ter atenção, porque uma vez que você entende como fazer essa movimentação de maneira que você está consciente do que está acontecendo no seu corpo, você, durante o dia a dia, vai aprender a posicionar o seu corpo. Você vai conseguir trazer o estímulo certo do exercício para o músculo certo. Mas para isso tem que ter atenção, não pode fazer disperso de qualquer jeito. Para você conseguir acionar a musculatura que nós queremos acionar especificamente nesse exercício. Então você vai fazer 15, descansa 30 segundos e mais 15, completa 3 séries. Coisa rápida. Ao terminar esse, você vai fazer o 1.1 Prone I, Prone I. Então vamos lá, vai fazer assim, ó. Palma da mão para baixo. Vai trazer o corpo um pouquinho para cima. Agora você vai puxar as escápulas, fechando uma na outra. E sobe os braços. Mão no chão. Relaxa a escápula. Sobe, fechando as escápulas. Na sequência, o braço. Se você sentir muito desconforto no pescoço, pode fazer com ele apoiado aqui, o queixo apoiado. É o mesmo movimento, olha. Se você conseguir fazer sustentando um pouquinho a cabeça assim, você faz. Que é mais difícil um pouquinho, vai gerar um trabalho na musculatura do seu pescoço. É um incômodozinho normal, só que, às vezes, inicialmente para você, pode ficar muito intenso. Então, você pode começar o exercício assim. É importante que você não puxe o braço antes de fechar a escápula. Você fecha a escápula, na sequência, sobe o braço. Desce o braço, escápula. Escápula, braços, braços, escápulas. Olha que interessante, né? Essa movimentação da escápula. Vou pôr essa foto aqui para vocês assimilarem qual que é o trabalho que está sendo desenvolvido quando você faz um trem desse. Olha só, tá vendo que a escápula está jogada lá para frente? Nós estamos fazendo o quê? Justamente o movimento aqui, ó, oposto de trazer o ombro para trás. Olha que interessante. Vocês sabem como é que os exercícios vão trabalhar justamente ali onde está o problema? Agora eu vou repetir isso aqui. Isso aqui não é mágica, são os primeiros passos, porque seu corpo está todo conectado.
Você precisa de ter força na perna, ganhar uma bunda, ter força nos seus glúteos. Não é ter a bunda grande, né, de gordura, não. Tô falando ter força muscular, independente se é homem ou mulher, não importa. Por quê? Ela que sustenta a sua coluna como um todo. Então, o tipo de calçado que você usa, o joelho, o alinhamento que você precisa ter. O corpo é todo conectado. Não existe essa visão separatista, né? Exercício específico para o ombro. Não existe. Estou trazendo para vocês aqui os primeiros passos, porque, obviamente, né, não tem como se você fazer tudo aqui numa aula de 30 minutinhos que a gente está fazendo. Mas você já vai conseguir começar a entender essa questão de postura, desalinhamento postural. Você vai começar a parar de ficar tomando analgésico, remédio para dor, fazer um exame que resolve porcaria nenhuma. É por isso que você está assistindo aqui, né? Já viu que não resolve nada. Mas quando você entende essa dinâmica do corpo como um todo, as coisas começam a ficar mais claras na sua cabeça. Então, olha só, a coluna corcundinha, a gente está fazendo o quê? Fortalecendo musculatura que está no meio das costas, para poder justamente voltar essas escápulas gradualmente para o lugar, o ombro para o lugar, que uma vez que não tem essa sobrecarga no seu corpo para de se machucar. É tão simples como isso. Então, pôs as coisinhas no lugar, para de ficar inflamado, para de ficar lesando tendão, a bursa, para de ficar inflamando a sua articulação, para de ficar gerando desgaste, né, uma futura artrose, para não precisar de um replacement no shoulder ou qualquer outra articulação. Vou voltar aqui para o exercício. Bom, então esse exercício aqui, um detalhe importante, né, que eu já expliquei ali. Se sentir desconforto em manter a sua cabeça levantada, você pode apoiar o queixo aqui. E se ainda assim ficar algum desconforto, você pode apoiar um travesseiro aqui embaixo e colocar a sua testa. Igual quando você vai fazer massagem, deita naquelas cadeiras de barriga para baixo, põe algum apoio ali na testa ali. No meu caso ali, meu nariz é um pouco grande, né? Tem só um apoio mais alto, senão o nariz fica até encostando no chão. Dependendo do tamanho do seu nariz, levanta um pouquinho aí o apoio. Você tem que sentir um conforto ali na sua cervical durante a execução do exercício. Agora, isso aqui é muito importante. Na hora que você levanta o braço, olha só, a mão, ela tem que acontecer depois que você fecha as escápulas. Fechou? Aí só depois levanta a mão. Não levanta a mão antes de fechar a escápula, não. Ó, fechou a escápula toda primeiro. Pum, fechou. Fechou uma escápula na outra, travou uma na outra. Ó, a mão está no chão, não mexeu a mão. Somente agora, vai lá e levanta os braços. E aí volta com a mão no chão e somente depois abre as escápulas. Então são 2 movimentos. Para subir, 2 para descer. Primeiro você fecha a escápula, depois tira a mão do chão. Depois você volta a mão no chão e abre a escápula. Quantas vezes você vai fazer isso daqui? Vão ser 3 vezes de 15 também, descansando 30 segundos entre cada série. Você vai demorar 15 minutinhos para fazer isso daqui, tá? Obviamente, depois que você aprender. Então, para aprender, você vai demorar mais tempo, você tem que assistir essa aula aqui de novo, você pegar os detalhes. Depois, 15 minutinhos, pode fazer todos os dias, tá? Sem restrição nenhuma. E já faz logo no período da manhã. Acordou, já faz. Já vai começar o dia sem dor. Vai melhorar a circulação do sangue, oxigenação nas articulações, seu corpo como um todo. Você já começa a destravar, você sai para trabalhar muito melhor. Vamos aprender o próximo aqui, que é somente uma série de 20 repetições, sendo somente 10 vezes com cada braço, fazer devagar. É o encaixe da escápula sentado. Galera, assiste o vídeo todo para você aprender o exercício corretamente. Posiciona o braço aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vai trazer o cotovelo para frente e trazer o dedão para trás, encaixando a escápula. Na hora que eu desço, o ombro ele vai vir um pouquinho para frente, vai ficar um pouquinho pontiagudo. Faz devagar. Se tiver alguma inflamação no ombro aqui, vai sentir dor se fizer rápido. Então, você vem com o movimento controladinho, ó. O ombro vem para cá. Aí, na hora de voltar, você vai trazer, ó, o cotovelo seu, puxar aqui para frente, enquanto seu polegar vai para trás. Aqui. E aí, você encaixa o ombro lá atrás. Olha como é que fica de lado. Então, tô aqui, ó. Ó o ombro para frente. Agora aqui, ó. Vou encaixar o ombro lá atrás. Ativar essa musculatura aqui embaixo das minhas costas até aqui. O braço fica mais ou menos paralelo com o corpo. A ideia é trazer o meu polegar para trás, não ficar com a mão para frente. Então, você traz o polegar aqui. Desce devagar, controlando o movimento. O ombro vem um pouquinho para frente. Você, ó, puxa o ombro para trás, encaixa a escápula lá embaixo, puxa o cotovelo para frente. O movimento tem que ser devagar e controlado. Observe de costas.
Então, o ombro está para frente e a gente vai fazer, ó, ombro encaixando lá atrás, lá embaixo, puxo o cotovelo para frente, o meu polegar para trás. Chegou aqui, eu tenho que sentir essa musculatura aqui debaixo do meu escápulo. Tem que estar, ó, com esse encaixe aqui. Na hora que eu ir para frente, olha como é que o ombro fica um pouquinho para frente, pontiagudo para frente, a escápula sobe aqui para cima. Agora aqui, ó, jogo para baixo, giro, ativo a musculatura lá embaixo das minhas costas, puxo o cotovelo. E o dedão tá para trás aqui, ó. Eu não tô com a mão aqui. Olha o que eu faço com a minha mão. Ela fica assim, ó. Movimento completo, então, ó. Para frente. Agora vamos girar, encaixando a escápula lá embaixo. Movimento bem suave. Perceba a movimentação da escápula. Faz dos dois lados. Quando você sentar, presta atenção aqui nos pés também, ó, para você não ficar com o pé jogado para dentro, né? O joelho também, o pé tem que estar firme, pontinho do pé para fora, abdômen contraído, sempre com postura, não fica morto assim no banco, não. Assiste o vídeo mais de uma vez para você aprender direitinho. Depois que você aprender, não precisa de ficar repetindo para poder assistir. Parece um movimento muito simples, tá? Mas só que não é. Principalmente para você que já tem aí uma movimentação inadequada da sua escápula, a sua postura desajustada. Então, você vai fazer essa movimentação do braço aqui, você vai perceber que vai ter uma certa dificuldade para você encaixar direitinho o ombro lá atrás. Se você puder, faz isso de frente para o espelho aí na sua casa, sem camisa. Vai ajudar muito para você conseguir visualizar o seu corpo trabalhando. Dessa maneira fica mais fácil para você entender o movimento quando você está ureando. Então faz aí na frente do espelho e perceba esse encaixe do seu ombro, que não é simplesmente ficar mexendo o braço, tá? Não é exercício de fazer isso daqui, não. Não, é o quê? Tem uma ação, você encaixa lá atrás o ombro e vai girando o seu braço. Então assiste bem esse tutorial aqui mais de uma vez para você aprender a fazer direitinho. Você vai fazer 10 vezes de um lado, por meio devagar, procurando entender como faz essa movimentação da escápula, encaixando ela no lugar direitinho, e depois você faz mais 10 vezes para o outro lado. Dessa maneira, você vai estar já fortalecendo o músculo aqui, que são os rotadores externos, né? Não importa falar nome de músculo para vocês, mas os músculos que vão ajudar a corrigir o posicionamento do seu ombro e, obviamente, né, curar você de inflamações, de lesões que estão acontecendo. Então, um ótimo exercício para a gente acionar essa musculatura, além de te dar bastante consciência corporal. Faz 10 vezes para um lado e depois faz 10 vezes para o outro lado. É somente uma série esse. E agora a gente vai para o último exercício. Esse daqui eu gravei em inglês, mas não tem problema. Tem a legenda aqui embaixo e é muito ilustrativo. À medida que eu vou fazendo, você vai conseguir entender claramente como faz o exercício. On your hands and legs, keep your spine on a neutral position. Do not hyperextend or keep it flat. Keep it in a neutral position. Only a little curve on your lower back. Go down, keeping your elbows straight, closing your scapulas. Do not bend your elbows and go up. Open your scapulas. You will adduct your scapulas when you close them, and we will abduct your scapulas when you open them. Do not let your elbows bend during the exercise. It can only occur on your back, not on your arms. Close your scapulas and open your scapulas. Então, aquela mesma posição que vocês já aprenderam inicialmente, as mesmas orientações que eu não vou repetir em relação ao joelho e às mãos, lá do primeiro exercício, você pode aplicar aqui também. Então, esse é um exercício, basicamente, que você vai estar fechando e abrindo as suas escápulas. Agora, você já entendeu o que são escápulas, né? São esses ossos aqui que tem, ó, um de cada lado do seu corpo, nas costas. Então, com o braço reto, coluna ali alinhada, segurando o abdômen, você vai, olha, fechar uma escápula na outra sem dobrar os cotovelos. Então, perceba que meus braços ali, eles não dobram. Mas as escápulas, olha como é que a escápula fica. Você vai colar uma escápula na outra. Então, colou uma escápula na outra, depois você vai abrir as escápulas. Olha o meu braço, ó, reto o tempo inteiro. E aí você vai fazer um movimento de abertura das escápulas. Pronto, olha lá, braço reto. Então, você tem que
mexer somente essa região das costas. O resto do corpo está todo estabilizado. Vocês vão perceber que, olhando assim, parece simples, mas quando você for executar, é normal você ter um grau de dificuldade aí para poder fazer, porque, obviamente, se você está com dor no ombro, problemas posturais, é o normal você ter dificuldade mesmo para fazer, porque seu corpo está todo desajustado, sua postura, não tem consciência corporal direito, vai estar um pouquinho inflamado. Em caso de dor, continue fazendo. Não tem como você sarar de uma dor sem você fazer os exercícios. Só que tem um porém. Quando você faz o exercício certo, os exercícios adaptados, essa dor ela não vai ser maléfica. É uma dor que você está fazendo um ajuste postural que vai ajudar o seu corpo a produzir miocinas. O que é isso? Substâncias que vão ajudar na recuperação da articulação inflamada. Então, se eu estou com meu ombro inflamado, tem qualquer lesão, para ficar simples para vocês entenderem, não precisa te preocupar com o nome da lesão de vocês. Esquece diagnóstico. A gente foca na causa, na cor. Então, não importa qualquer coisa que você tiver no ombro, se tiver até hérnia cervical também, qualquer coisa nesse sentido, não importa o nome do problema que você tem. Então, quando você estiver fazendo movimentação, começou a ter algum tipo de dor, incômodo, não tem problema. Desde que você esteja fazendo direitinho, é normal ter dor. A gente espera que tem dor mesmo, se você está machucado, principalmente está com musculatura inflamada, mas fazendo com a dor da maneira correta, controlando a sua respiração. Ou seja, começou a doer, você não pode tensionar mais, você respira fundo, solta o ar devagarinho, acalma seu sistema nervoso. Quem tem dor, tem lesão, o sistema nervoso fica muito sensível. Então, qualquer movimentação acaba gerando um nível de dor, às vezes, muito grande em determinadas pessoas. Normal, dias que você estiver mais estressado, estressada, passando por dificuldades aí, principalmente problemas emocionais, você sentir esse travamento do seu corpo maior. E, consequentemente, essa musculatura sua vai ficar mais rígida, mais difícil de mexer. E aí você vai lá, tem que fazer com mais cuidado, controlando a sua respiração. Nosso corpo, ele funciona como uma farmácia natural quando a gente faz as coisas certas do jeito certo. Então, você movimentando áreas inflamadas, machucadas, você vai produzir substâncias, miocinas ali, que vão agir na recuperação dessa inflamação. Olha que fantástico isso. E tem um porém também muito interessante, porque que a gente não... Os exercícios isolados não resolvem o problema de ninguém, né? Já falei para vocês, o corpo é todo conectado. Então, quando você entra num tratamento completo, que vai estar cuidando tanto da parte postural, como nós fizemos aqui, mas também com exercícios de força, da musculação adaptada. Quando você faz um bom treino para as suas pernas, se você tem lesão no ombro, na cervical, esse treino das pernas vai produzir substâncias que vão agir aqui também. Fantástico, né? Porque aqui em cima, você vai ter que fazer um treino mais cauteloso. Mas você não tem problema nenhum no seu joelho, aí você pode treinar com intensidade. Aí aquele treino bom ali que você faz, com mais intensidade, sem restrição, porque você não tem lesão, não tem dor, ajuda a recuperar aqui. Por isso que não importa, né, o tipo de dor ou lesão aí que você tem em qualquer parte do corpo, quando você entra com essa visão integrativa, é uma parte do seu corpo ajudando a outra. Isso é muito interessante. E algo que vocês também precisam de prestar bastante atenção é na alimentação. Determinados alimentos vão elevar proteínas inflamatórias que vão aumentar a sua dor. Por exemplo, você tem que tirar da sua vida alimentos processados, ultraprocessados. Que é isso, Felipe? É o pão, é um macarrão ali de caixinha, biscoito, broa. Tudo isso vocês possivelmente já sabem, né? O bolinho, aquele cafezinho da tarde com aquelas derivados ali de uma farinha de trigo, alimentos que são feitos com a farinha de trigo, aí tem diversos, né? Rosquinha, pão e a criatividade vai longe, principalmente nossa, brasileiro. Você vai cortar a sua alimentação também a alimentos ali que vão ter lactose, então nada de leite de vaca, por exemplo, nada de nenhum tipo de doce, iogurte, queijo, chocolate, sorvete, isso tudo inflama seu corpo também.
Ai, Felipe, eu não quero parar de comer essas coisas e tudo mais. O problema é seu, então vai viver com dor. Não tem como, Isso que é mágica, né? Ah, eu quero só um exercício mágico ali. Não, isso aqui eu passei para vocês, ó, são os primeiros passos, vai ajudar demais. Depois você vem aqui, ó, me conta o tanto que já te ajudou, dá um feedback, tá? Resolve o problema? Não resolve, porque o buraco é mais embaixo, né? Tem muitos ajustes que precisam fazer. Mas só de você seguir essas dicas que eu tô te dando aqui, já vai ajudar demais. Você parar de acordar e comer aquele pão de sempre seu, pedaço de bolo, pizza toda hora, sanduíche, isso tudo não faz bem para você. Acorda, come ovos ali, com um abacate, por exemplo, uma boa gordura. Toda refeição você precisa ter boas proteínas, né? Então, ovos ali na parte da manhã é excelente. Ovo é o segundo melhor alimento do mundo, só perde para o leite materno. Então, você ingerir, cozinhar ele com óleo de coco, então, perfeito, tá? Depois você entra no almoço ali, você pega carboidratos que vão ter um baixo índice glicêmico, pega uma batata, um inhame, aí uma abóbora combinado com um peito de frango, um patinho, um peixe. Aí você põe verduras, legumes, e aí na parte da tarde, dependendo, você só bebe água. E chega à noite ali, repete o que você fez no almoço. Perfeito. Você já está assim, 99, melhor do que 99% das pessoas, só de fazer isso. Ingestão de água, você pode calcular aí 40 ml por quilo corporal. Então você pega o seu peso em quilos e multiplica por 40. Se você pesa, vamos supor que você pesa 50 quilos, 50 vezes 40. Vai dar 2.000. Aí você bebe 2 litros de água por dia. Pesa 100 quilos. Você multiplica aí 50 por 40. Tá pesado, hein? Você chegar nos 100 quilos aí, você vai dar 4 litros, né? Ou em pounds. Se você for fazer em pounds, você pode usar meio litro para 0,20. Não faz o de ml mesmo, que já está fresco aqui na minha cabeça, para não confundir. É só você faz o de quilos mesmo. Depois dá para você fazer de pounds também, mas tem que fazer uma outra continha, porque não é metade exatamente de quilo para pounds, não. Então, para ficar fácil, aí você transforma o seu peso de pounds para quilo, de libras para quilo, se você sabe aí de cabeça, faz essa transformação e aí você multiplica por 40. Então, se você tem 70 quilos, você vai lá e multiplica 70 quilos vezes 40. Você já vai achar a quantidade aí de água que você deveria estar tomando no seu dia. Essa água ela é contabilizada. Se você toma chá, essa água entra na conta também. Evita, obviamente, beber porcaria como refrigerantes, né, suco de caixinha, isso tudo. Você já sabe que não faz bem. Então, o processo de cura total, gente, ele vai muito além de fazer exercícios como nós demonstramos aqui hoje. Eu gosto de repetir algumas coisas importantes que eu falo para entrar na sua cabeça, para depois você não ficar achando que solucionou o problema. Você já vai sentir um grande alívio fazendo isso daqui, mas nós temos que trabalhar em todas as pontas que interferem na dor. Quais são elas? Você tem problemas emocionais crônicos, tem os desalinhamentos posturais, são os causadores. Aí você tem os intensificadores. Causador é o quê? O que causa, tá? Agora, o que intensifica? Sobrepeso, exercícios inadequados na academia, por exemplo, em casa, né? Você treina em casa, isso vai ser um grande intensificador. O que mais? Sedentarismo, você já sabe. Isso é o quê? Intensificadores. As causas mesmo são os desalinhamentos mecânicos, desalinhamentos posturais e, em conjunto, ou não, mas os problemas emocionais crônicos também vão estar causando dores no seu corpo. E o que vai intensificar? Sobrepeso, sedentarismo, exercício feito errado na academia, alimentação. Então, se você tiver uma alimentação que é inflamatória, também vai interferir nos seus níveis de dor. Bom, pessoal, é isso aí. Assistam a parte dos exercícios tutoriais novamente para vocês aprenderem direitinho a técnica. Preparo a aula com tanto carinho para vocês, então é importante que vocês coloquem carinho e atenção para ajudar você mesmo, né? Não tem como eu fazer para você, tá? Nós temos um trabalho aqui muito bonito, muito legal, específico para o imigrante aqui nos Estados Unidos. A gente ajuda pessoas a acabar com as dores, mesmo tendo lesões sérias.
nós temos tido resultados incríveis. Vocês podem ver nas entrevistas que nós temos aqui no nosso canal, com 20 dias, 21 dias, 30 dias, fantástico. Então, se você tem qualquer tipo de dor crônica, está cansado desse sistema falido, vai lá, entra no meu site aqui embaixo, faça sua inscrição. Quando a gente abrir as vagas, você vai ser notificado, aí você tenta uma vaga conosco. Por se tratar de um acompanhamento individualizado, a gente não consegue manter vagas sempre abertas, não consegue abrir muitas vagas. Por isso é importante você ficar de olho e quando abrir, você vai lá e faz a sua inscrição. Pessoal, no mais é isso aí. Toda terça nós temos essa aula aqui ao vivo, às 7h55 da noite, sempre no horário aqui de Nova York. Fica com Deus, você, sua família. Deus guarde, abençoe todos vocês aí. Compartilha essa aula para algum imigrante aqui nos Estados Unidos. Você sabe que sofre algum problema na cervical ou no ombro, para ele já começar a dar os primeiros passos aí nessa jornada de cura das suas dores e lesões da maneira certa, do jeito certo, sem precisar de ficar perdendo tempo e dinheiro com remédio, com fisioterapia, acupuntura, massagem, com um monte de exame que não resolve nada. E você já sabe disso. Bom, é isso aí. Valeu, fiquem com Deus. Grande abraço.